dentro da educação inclusiva, as pessoas querem um resultado, né? A família, né? Muito rápido. Muito rápido. E não é assim que funciona, né, Cris? Não. É o desafio na prática. Na prática. E entrando dentro dessa questão do desafio na prática, conta pra nós uma experiência, assim, que marcou a sua vida, que essa construção, né, do trabalho de formiguinha, da adaptação de currículo, trouxe funcionalidade na vida desse aluno. Olha, História você tem de monte. Tem, tá, e essa tá aqui na ponta da língua, tem, né? porque pandemia. Olha. Eu me lembro perfeitamente, né, quando iniciou a pandemia, e aí a gente, né, não, acho que não vai nos atingir, mas aí nossa diretora chega e fala, vamos fechar. Vocês vão ter que começar a pensar em gravar aulas. Como assim, né? Como assim? Já Meu veio aquela pergunta assim. Eu fui a primeira, assim, que acho que várias interrogações apareceram. Como E eu aí, vou fazer a minha aula, que é online, aula, e como que eu vou atingir o meu público? Sim. Como que eu vou incluir o meu público dessa forma? E foi assim. Fui para casa, gente, eu sempre falo isso. Fui para casa assim, decepcionada, cabisbaixa. Eu lembro de chegar e falar pro Marcelo, eu não sei o que eu vou fazer. Sem luz no fim do túnel. Exatamente. Fala, meu Deus, e agora? E aí, voltamos para uma reunião, e aí lembro de ter pego alguns materiais na PAI, levei, não utilizei nenhum dos materiais. As coisas foram acontecendo e a luz foi também aparecendo. Adaptação com coisas... Eu falei, como que eu vou fazer uma atividade com bambolê se a família não tem bambolê? Isso mesmo. Bola, ok. Sempre tem uma bola em casa, mas nem todos vão ter uma bola. Sim. E aí foi onde eu tive que criando... Muito legal essa questão da reciclagem, né? Comecei a reciclar um monte de coisa. Mas nesse Deixa isso momento aí. da pandemia foi muito útil isso, né? Nossa. Foi. Ó, às vezes minha sogra falava, vou jogar isso. Não joga, daí isso aqui eu vou usar na aula. Preciso disso aqui, vou usar na aula. E aí fui adaptando para que eles conseguissem também executar. E isso foi importantíssimo, porque... além de conseguir, né, e eles também em casa conseguir fazer as construções, a gente criou um vínculo que eu tenho muito, esse vínculo até hoje com alguns pais, porque família, né? Foi Por família. conta desse momento, Por né? conta desse momento. A sobre pandemia isso, trouxe né? muito aprendizado, né? Eles me conheceram melhor, eu pude conhecê-los melhor também, e a Eles gente viram a sua dedicação, né? E aí, esse laço, né, que foi criado, e aí a gente, quando teve a volta, muito gostoso, os pais falarem assim, nossa, eu tô com saudade daqueles momentos do vídeo, e da gente, porque a gente estava tão mais próximo, e tinha muitas trocas, eu aprendi muita coisa. E o que você fez? Você fez os materiais ali, você mesmo confeccionou a bola, foi isso? Bola com jornal, sacola... tampinha, gente, eu lembro tampinha, caixa de sapato, virar gol, e aí você criar jogos, e tinha que ser adaptado a todos, né? Sim. Né? De todos os públicos, e vinha a questão da explicação, deles conseguirem colocar em prática com todos, alunos cadeirantes, então tinha que ter essa preocupação. Nossa. E a maior preocupação é como que eu vou conseguir atingir esses? E olha... E foi geral, né? Foi geral. É que são múltiplas deficiências, né? Sim, Transtornos. sim. A pandemia, ela veio em alguns aspectos, né? Para colaborar, né? A editora TZ, a gente tem esse propósito da tríade Saúde, Educação e Família. E é muito importante. A família é a base desse triângulo. Base. Se não tiver a união, essa junção é necessária, né? Família e a escola. E como o jogo foi tão importante, né? A construção do jogo. Né? E o legal é que ela conseguiu incluir de várias maneiras. É o que você falou. Alguns, só na confecção do material, exatamente, já foi uma forma super participativa, né? Para o aluno. Sim. E outros que conseguiam executar o movimento, tá tudo bem. Mas
Você vê como que foi importante, que talvez em aula, na escola, não teríamos pensado dessa forma. Não, verdade. E a valorização do profissional. Nossa. Isso que inclui muito. Às vezes a família ela não verbaliza, mas ela imagina, nossa, a dificuldade dela, né, em adaptar material, em criar, Conseguiram ver participação. isso, né? Sim. E a gente teve que abrir as portas das nossas casas, né? E eu lembro de muitos relatos assim. Nossa, muito bacana a gente conhecer um pouquinho da sua rotina, um pouquinho da sua casa, e você também participou um pouquinho da nossa, né? Então foi uma troca, né? Eu falo que nem trouxe tanto aprendizado. Eu acho que o aprendizado maior foi o que eu consegui internalizar e trazer. Foi fantástico. Nesse momento da pandemia de isolamento, o que a gente mais procurava, talvez não era nem conteúdo, era carinho, empatia, Exatamente. né? A expectativa de conversar com outra Sim, pessoa, porque sim. a rede social era só relacionado à doença, né? Ao vírus, a Exatamente. números de óbitos. Então, esse acolhimento é fantástico, né? Sim. Nossa. Sim. E qual a dificuldade? Por exemplo, a dificuldade também a gente tem que pensar dos dois lados. Sim. Existe a dificuldade, né, da família em lidar com toda essa situação, mas existe a dificuldade também da estrutura, da escola. Então, assim, qual é a dificuldade que você acha que a escola enfrenta também em relação a isso? Por exemplo, como estrutura física, né? Verba, né, gente? A gente sabe que não é fácil por conta dos recursos. Então, fala um pouquinho sobre isso, que a gente sabe que a escola também enfrenta e muitas vezes o outro lado não enxerga isso, né? E a gente vê assim que principalmente as instituições, as APAES, né? Elas têm que buscar os recursos, né? Porque o recurso que o governo dá não supre todas as demandas, né? Então, isso é um desafio imenso em todos os dias, né? Sim. Todos os dias. E como que funciona? Não é pago uma mensalidade pela família, pelo aluno, né? Esse recurso, ele vem de uma forma filantrópica, né? Depende de doações, Os convênios, como que né? funciona? Sim, doações, eventos, né? Que a instituição tem que ir pensando, né? Propor situações, coisas que ajudem nesse recurso. Entendi. Né? Porque a gente não infelizmente, a educação, se fala muito assim, educação inclusiva, mas falar, a prática, ela Não é tão fácil não é tão assim. fácil Porque assim. além deles se preocuparem com o planejamento, eles têm que se preocupar com os recursos, de como esses recursos virão, que eu acho bem importante depois aqui no decorrer, né? A gente compartilhar isso e você também falar como que as pessoas, como que as famílias podem ajudar, é uma oportunidade que a gente pode aproveitar. Sim. Porque é isso, gente, a gente fala muito sobre inclusão, a gente quer, né, que a inclusão ela aconteça, mas muitas vezes a gente não se preocupa, né, de como isso acontece, a gente não pergunta mesmo para não precisar, né? Eu não vou nem perguntar porque vai sobrar para mim, não é isso. Infelizmente, hoje o ser humano é assim. Então, é importante também a gente usar esse episódio aqui como divulgação para que as pessoas também se mobilizem, ajudem, perguntem. Em todas as cidades tem a PAI, né? Sim, e a inclusão ela não é só dentro de um contexto pedagógico. A inclusão ela também deve e tem que acontecer no contexto social, né? Exatamente. E é todo um processo, como a Tabata comentou aqui, a Cris tem essa super experiência, né, de instituição. A inclusão é do ambiente também, a adaptação de banheiros, de quadras, né, de estrutura, e precisa de recurso. E esse recurso vem de doações, de feiras, de bazar, né, de brechós, então assim, de eventos. É dessa forma que acontece esse processo. E é necessário que a comunidade participe, a família participe, né? Para que isso aconteça. Os funcionários das instituições trabalham muito dentro desse processo. Então, assim, não é só o trabalhar pedagógico. Existe um trabalho social também envolvido dentro das instituições que os funcionários realizam. E isso a gente tem que parabenizar vocês. Verdade. Porque se dispõe de finais de semana, à noite, durante a semana, né? E as pessoas não têm ideia do trabalho voluntário que acontece por trás das câmeras, né? Sim, isso mesmo. E é muito, assim, eu tive essa super experiência.
Agradeço demais, porque hoje eu reconheço o trabalho voluntário é muito importante. Não só dentro das instituições, né? Mas na nossa comunidade. Sim. A gente precisa parar, pensar e tirar um pouquinho do tempo, né? do Uma tempo. hora Se por cada um semana. puder se envolver um pouquinho, 30 né? minutos, né? Pra ajudar o ajudar próximo. se cada ser humano ajudar a gente tá Nossa. ajudando, né? Uma grande Vira. parcela da população. É o trabalho de formiguinha que É o a gente trabalho de fala, formiguinha né? que a gente fala. Esse trabalho de formiga é em tudo, né? Em tudo. Em tudo.